Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre, recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral ou sua orientação vocacional, é só você olhar aqui as descrições que estão abaixo do vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, de como a gente pode estudar a astrologia, o nosso mapa natal, juntamente com a questão da polaridade do Yin e do Yang. Lembrando sempre que para que a gente possa ter clareza, existe a tensão natural entre o Yin e Yang, e através dessa tensão, ou seja, para eu equilibrar, ou seja, equilibrar os polos opostos, é que eu ganho crescimento e sabedoria. Então, ou seja, tem como a gente manter o equilíbrio para a eternidade? Não existe um equilíbrio eterno. O que existe, na verdade, é você manter este equilíbrio. Então, como a gente mantém esse equilíbrio que é o trabalho das pessoas que querem aí entrar num caminho transcendental, um caminho de autoconhecimento. Então, ou seja, quanto maior é o meu nível de distanciamento entre o meu masculino, o meu yang, do meu yin, do meu feminino, mais eu vou ter que fazer um trabalho, então, ou seja, mais conflitos, mais tensões. Essas questões a gente vê principalmente através dos aspectos do mapa astral e também através dos planetas, de acordo com as suas casas e também com signos, ou seja, maior número de aspectos e maior número de planetas em queda ou exilados, a gente já começa a entender e a compreender que essa pessoa tem um desnível muito grande, então é uma pessoa muito conflituosa. A gente tem nossos conflitos, gente, as nossas indecisões, as nossas dúvidas, elas são geradas porque a gente não tem um equilíbrio, ou o meu masculino e o meu feminino, eles não estão muito próximos. Então, quando a gente tem essa dúvida, é porque assim, ou eu escolho um lado, ou seja, ou eu escolho masculino ou eu escolho feminino. Então precisa ter sempre esse alinhamento. Por isso que quanto maior a sua certeza, que é a sabedoria, ou seja, o signo de Sagitário, maior será a sua flecha, maior você vai alcançar os seus resultados, que é Capricórnio. Então por isso que quanto maior a pessoa tem dúvida, incertezas, é porque ela tem uma questão aí dentro dela, dentro da psique dela, de descompensação e também desequilíbrio entre essas duas forças. Então, trouxe hoje para vocês um mapa astral aqui para que a gente possa entender. Lembrando sempre, por que a gente reencarna? A gente reencarna principalmente por conta das questões da minha casa 12. Então, ou seja, a gente tem os nossos fracassos, a gente queria ter feito daquele jeito e não deu muito sucesso, não houve a gratificação interna ou não houve a realização, e de vez eu pegar isso e dissolver para recomeçar, recomeça sempre casa 1. Eu guardo aquilo e aí o que acontece? Aquilo vai moldando o meu inconsciente. E aí, consequentemente, quanto maior é esse inconsciente de não tenho clareza, não tenho absoluta certeza do que tem lá, mais eu fico carregado e por conta desse carregamento eu acabo encarnando. Então, ou seja, o que a gente tem que entender, essa eu vou trazer, claro, também um pouco a minha percepção, é que aqui, esse elemento da casa 12, seja os planetas, seja o signo, o regente do signo, vai me falar muito o que aconteceu e por que você ainda fica preso a essa energia. Lembrando que aqui a casa 12 é a casa, é a casa referente à minha gestação. Então, ou seja, a grande maioria de nós tem uma habilidade, uma preferência de sempre voltar para a barriga da mãe, porque é o quentinho. Então a gente meio inconscientemente, a gente quer voltar para aquilo que a gente já sabe, que é aquele lugar que geralmente a gente passou 9 meses. Ou seja, o que significa isso de forma simbólica? Significa que alguma energia, então o signo, que está relacionado comigo e que eu me carreguei. Então eu sei muito mais desse signo, eu sei muito mais disso do que de outros aspectos que tem dentro do meu mapa. Então isso é uma coisa bem importante. Então o que acontece, gente? Tem uma frase de um guru, indiano. Eu gosto de assistir alguns gurus indianos, é claro que a gente filtra, mas eles passam, se eles praticam aquilo, não sei, mas que eles passam principalmente os conhecimentos védicos de uma maneira fácil e a gente pode assimilar na nossa vida e pôr também na prática.
Então tem um guru que ele fala assim, né? Quando a gente tá na nossa velhice, vamos botar aí, tá, gente? Porque, em tese, se a gente for pensar com relação às questões dos adeptos, da espiritualidade, não existe velhice. Quem condiciona isso é a mente. Então a mente, ela traz esse condicionamento e a gente acredita que a gente tem que ficar velho, que a gente tem que ficar doente, que a gente tem que morrer. Então isso tudo são condicionamentos da mente. E ele diz assim, que quando a gente está lá por volta dos seus 60, 70, 80 anos, o corpo não está mais ativo, né? Então o que a gente vê na grande maioria das vezes. É claro que as gerações de agora, né? Então a gente tem uma geração que ela tem aí, as pessoas têm 60, 70 anos, elas estão com muito atividade, fazendo as coisas. As gerações passadas, a gente vê aí pessoas, né, principalmente gerações da minha avó, da minha bisavó, né, que se ainda, né, tem gerações vivas, a gente vê que as pessoas estão bem naquele arquétipo do idoso, né, que fica sentado, faz tudo devagar, ou seja, naquele arquétipo, naquele esquema. E ele diz assim, o corpo não está mais ativo, mas a sua mente está. E deve ser uma grande prisão. Elman Barker, que é o filósofo, um astrólogo da Fraternidade Rosa Cruz, ele diz que a casa 12 refere-se ao destino maduro. O que significa isso? Eu tô nascendo dessa energia, né, que eu me carreguei, e eu então ganho um ascendente que vai me fazer o quê? Que eu possa cumprir, né, o destino, o karma, ou seja, o reequilíbrio das energias através das minhas 11 casas. Se eu não entendo, se eu não compreendo essas minhas 11 casas, eu volto de novo para aquilo que eu me carreguei. Eu volto para o meu destino. Eu volto para aquilo mesmo que eu me carreguei. Então ele diz isso. E aí, gente, o que acontece? Essa frase, ela é bem importante porque tem muitas coisas que acontecem assim. Eu tô com uma vontade, vem uma vontade. Então vamos trazer, vem vontades e vem desejos. Lembrando que muitos desejos que a gente tem são desejos do inconsciente coletivo, da massa, e está referente muito ao quê? As mensagens subliminares que acontecem, né? Que colocam, então, exemplo assim, para você feliz, você tem que viajar para Disney. Para você feliz, você tem que comprar um carro todo ano. Para você feliz, e a gente às vezes trabalha, vive para... e através dessas mensagens subliminares, na hora que a gente ganha aquilo, a gente vê que, pelo menos, gente, eu descobri, meus 28 anos de idade, que dinheiro não ia me trazer felicidade, roupa não ia me trazer felicidade, pessoas não iam me trazer felicidades. E aí eu cheguei e falei, e agora, né? Cagou! Porque se a gente começa a trabalhar, e se a gente vê que realmente, mesmo você tendo dinheiro na sua conta, você tendo a sua vida normal, né, entre aspas, ou seja, você não passa nenhuma necessidade, você não tem nenhuma felicidade porque de fato não é aquilo que traz, e aí você começa esse processo de interiorização para você começar a entender o que é a real felicidade, o que é o real do ilusório. Então esse é um processo. Eu fico muito feliz porque tem muita gente que às vezes conquista impérios, né, de dinheiro, e não são felizes. Então elas falam assim, olha, então em 20 anos eu vou conquistar aquilo, e eu sei que com 20 anos, quando eu conquistar aquele império, ou seja, aqueles desejos, conquista aquilo e a pessoa não fica feliz. Isso daí deve ser um martírio interno muito grande, porque às vezes a pessoa, ela acaba focando a sua vida naquilo, né, por 20, ou seja, um intervalo muito grande de tempo, e no final não é nada daquilo. Então isso é uma questão muito importante que a gente tem que entender. E aí o que acontece, e por outro lado a gente vê pessoas que têm muitas vontades internas, são vontades, diferente dos desejos, vontades internas de experimentar, de realizar, de construir, né, de construção, porque a gente tem que entender que existe a real vontade, e a real vontade ela quer se materializar. Então às vezes, exemplo, às vezes a vontade ela quer, e sempre está atrelado ao coletivo, tá? Então dá pra gente diferenciar entre um desejo, que sempre geralmente está relacionado com o nosso umbigo, e a vontade está sempre relacionado com o coletivo. E o que acontece? Quando a gente vai através da vontade, é sempre para uma coisa assim, então vamos dizer, vou criar um sistema de saúde
e eu vou materializar esse sistema de saúde. E aí o que acontece? Eu quero ver se isso funciona, né? Então o que acontece? Vem outras pessoas que começam a usar aquilo para ver se funciona. A mesma coisa, eu vou criar um carro, eu preciso de pessoas para testar esse carro. Então, ou seja, é Deus criando, sendo o co-criador, a pessoa sendo o co-criador com Deus, e as outras pessoas testando aquilo para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar seu bem-estar e sua própria união com Deus. Então existe esse tipo de coisa que a gente tem que entender. E muito dessas vontades, as pessoas elas não põem na prática. Ou porque, aí tem que ver também questões de mapa, tá, gente? Ou porque a pessoa ela não tem ânimo, não tem força para realizar, ou porque a pessoa ela vive no mundo onde é muito materialista, muito cético, e se às vezes ela colocar aquela ideia, ela pode sofrer muito preconceito, e às vezes essa pessoa, gente, ela não tem força, né? O ego, ela se identifica muito ainda com o que os outros falam, então não põe aquela, sabe aquela ideia? Sabe, vocês já passaram por isso? Você fala assim, nossa, eu tinha uma ideia que ia melhorar as coisas. Aí você fala, não, deixa quieto, não vai acontecer. E aí depois, às vezes, passa 5 anos, você vê aquela ideia que você teve sendo materializada, às vezes, em outro país com outra pessoa. Porque, na verdade, gente, a vontade, as ideias, sendo ideias, tá, gente, originais, ideias universais, elas estão numa caixa. Então, elas estão, né, aí nesse éter que a gente fala, e vai depender sempre da pessoa que captar, né? E também vai sempre depender da pessoa que ela tem ou não força de realização. Então por que você vê às vezes pessoas que falam, nossa, a pessoa realiza toda hora? Primeiro, porque ela consegue captar essa energia universal, essa caixa, e ela tem força de realização. Por que às vezes você nem consegue ouvir, não consegue ver as ideias e ao mesmo tempo não consegue realizar? Porque é como se o universo falasse assim, você não faz seu trabalho, porque você já, é aquela coisa assim, eu já te mandei muitas ideias de vontades e você não realiza. Então chega uma hora que o universo corta e vai investir em outra pessoa. Isso ocorre, gente. Então assim, é sempre aquela questão do comprometimento. Sempre. Capricórnio, gente, Saturno. Você se compromete a fazer um trabalho? Se você não se compromete, eu não vou te mandar nada. Eu não vou te mandar alívios. Eu não vou te mandar aquela coisa, primeiro buscar em reinos dos céus, que tudo será lhe dado. Não é só lhe dado de forma financeira, gente, mas é paz, né? Então tudo será lhe dado nas compreensões que você precisa da vida. Então por isso que isso é uma coisa bem importante. E aí a pessoa tem essas vontades e não realiza, né? Só que o que acontece? É como se o inconsciente ficasse todo. O seu inconsciente, que tá à vontade lá, que ele quer se manifestar, porque a grande questão, gente, é que o nosso inconsciente ele quer ser revelado. Então ele quer ser mostrado. Lembrando que a gente, em média, é 5% de consciência com 95%. Ou seja, se você quiser conversar com uma pessoa, converse. A pessoa, gente, ela não é a 5%. Você tem que conversar com os 95% da pessoa, que ela é muito mais aquilo do que os seus 5%. E o que acontece? A gente quer se realizar. Então Deus tá nos 90%. Deus é 100%. É a integridade, é a unidade. Então Deus está muito mais nos 95% do que dos 5%, porque o ângulo, a percepção dos 5% é muito limitado, tem uma limitação muito grande. Então eu olho a vida através dos meus 5%, é muito limitado, eu não consigo enxergar a grandiosidade disso tudo e nem de mim mesmo. Então uma das funções é isso, eu quero realizar, eu quero manifestar na matéria esses 95%. E aí essa vontade, então existe uma vontade, existe um impulso interno de realização. Só que eu vou negando esse impulso ou porque por preconceitos, ou porque esses meus 5% eles têm tanto dogma, preconceito, ideias preconcebidas, que quando escuta algo vindo dos 95% do inconsciente acha que é ruim, rejeita, então existe uma rejeição. Só que acontece, a mente, de alguma forma, né, fica toda hora tentando falar com a gente, ó, mas é isso, você tem que fazer, isso você tem que fazer. Beleza, aí vamos dizer que você é uma pessoa normal, padrão, que não se preocupa com o corpo, vai vivendo a vida, vai lá no churrascão, rodízio, vai vivendo assim. Não tem, lembrando sempre que o nosso corpo ele é muito degradado, principalmente com a nossa alimentação, ou com excesso de alimentação, ou com a falta, e também com excesso de exercícios também, tá? Ou com a falta. Então sempre é uma questão de equilíbrio. Então o seu corpo ele vai perdendo, principalmente uma questão chamada de flexibilidade. Você vai ficando endurecido, você vai ficando rígido e vai ficando cada vez mais difícil. Então a sua mente, ela não sossegou. Por que ela não sossegou? Porque ela só sossega quando você realiza, quando você materializa, quando você fica em paz. A casa 12, gente, é a nossa paz, né?
é a nossa paz. Por isso que a gente tem que mergulhar na casa 12, que é a grande dificuldade de todo mundo, é encontrar aquilo que não me deixa em paz, que é o chamado dos inimigos ocultos. O que está oculto dentro de mim que não me deixa em paz? Isso é uma coisa bem interessante que a gente tem que ter, e a gente tem que ter, assim, tem que entender que a gente só tá aqui com essa casa 12. Então essa casa 12 precisa de muita meditação, e eu vou ensinar aqui pra vocês como é que vocês podem entender que se a gente não realiza, então, ou seja, se a gente não realiza as vontades que estão acontecendo, que às vezes pra você, gente, pode ser nada. Ah, pode ser nada. Ah, eu acho que essa ideia que me falaram, eu acho que não pode ser nada. Só que às vezes essa sua ideia, que pra você não pode ser nada, porque você tem as suas ideias, pode ser que essa ideia revolucione e ajude milhares de pessoas. E aí o inconsciente fica maluco, fica louco. E aí você coloca aquela ideia, e depois no final da vida você vai ficando pensando assim, né? Putz, eu deveria ter feito aquilo. Já passaram por isso? Putz, eu deveria ter falado aquilo. Eu deveria ter feito aquilo. Então, ou seja, sempre diferenciar desejos de vontade. Então, principalmente a nossa vontade está atrelada ao nosso sol. Tem que olhar o sol e também está relacionado com o propósito, que está relacionado também com o ascendente, com a nossa na casa 9 e com a nossa casa 10. E agora eu vou mostrar pra vocês, que se eu não consigo ter clareza disso aqui, isso aqui se chama inconsciente coletivo, ou seja, é como se eu tivesse que realmente, como é que eu posso dizer, realmente iluminar 95% daquilo que está escuro dentro de mim. É uma baita, de uma vez, sabe, de uma vez. É uma baita de um desafio e a grande maioria das pessoas não tem, porque depende do nível de consciência. Então eu vou ensinar pra vocês como é que vocês podem aprender e como vocês podem estudar para que vocês não cheguem na sua casa 12 com o corpo não está mais ativo, mas a mente, balançando. Gente, isso é uma prisão, isso é uma tortura. Por isso que você fica, preso ao seu inimigo oculto. Então, exemplo, você às vezes, muito das nossas atitudes, gente, aqui é assim, eu tô com alguma dor, de vez você meditação, casa 12, de vez você meditar, refletir o que tá te trazendo esse desconforto, o que você faz? Vou no shopping, vou sair, vou comprar, ou seja, você se distrai e você não resolve aquilo, só que aquilo fica lá, né? Aquilo vai passando. Vai chegar um determinado momento que você não vai ter mais dinheiro, você não vai ter mais corpo, ou seja, você não vai ter mais ânimo, não vai ter mais corpo, disposição física, que vai fazer com que você não saia dos lugares. Então, ou seja, você vai ter que ficar com você para você se conhecer. Então não tem como a gente fugir. Se você é jovem, se você é mãe, se você aí tá na faixa aí dos 50 anos, ainda dá tempo. Tem coisa que a gente pode fazer, mas é sempre importante a gente instalar isso desde pequenininho nos nossos filhos. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. Então a primeira coisa, a gente tem que entender que isso aqui é um sistema fechado, é um sistema hermético. Então ele tá fechado. Então, ou seja, o seu conteúdo, o seu sistema circulatório, o seu sistema nervoso, ele está fechado. Então está dentro de você. E o que acontece? O que vai trazer pra gente paciência e paz na consciência, que é a mesma coisa, é eu, então, iluminar esta minha casa 12. Eu preciso iluminar essa minha casa 12. Lembrando que é muito difícil eu, do nada, querer eliminar 100% de uma vez essa casa. Então, ou seja, a gente tem um negócio chamado Mapa Astral, que é um livro. Então, a gente tem os 12 capítulos. Principalmente, a gente tem que chegar aqui, na nossa casa 11, que é a casa de Aquário, quando eu chego no amor altruísta, no amor universal, quando eu chego no éter, quando eu consigo ganhar as águas da minha consciência e principalmente quando eu sou um civilizador. Eu chego nessa casa, eu sou um civilizador, eu amo a tudo e a todos. Por quê? O que a gente tem que fazer? Lembrando sempre, para que a gente possa ter luz, clareza, eu preciso trabalhar o meu yin e o meu yang. Sempre. Eu não posso esquecer desses dois. Na vida de vocês têm que trabalhar tudo. Gente, vocês têm que tudo. É que assim, isso é uma prática que eu já faço. Exemplo, se eu do nada chego numa situação e eu tô passando por uma situação e eu não consigo ter uma ação, que é o yang, naquele exato momento eu já faço um processo de yin, de interiorização. Então, exemplo, eu começo a respirar e eu começo a tentar entender o significado daquilo para que eu possa ter uma ação e sair daquilo. Porque se eu não fizer isso, eu vou sempre ficar reagindo. Ou eu vou ficar reagindo,
ou eu vou ficar fugindo. Tem duas possibilidades, ou eu reajo ou eu fujo, né? Ou eu reajo ou eu fujo. Então o que vocês podem fazer? Primeira coisa, vocês vão pegar o capítulo 1, seu ascendente, sua casa 1, e vão estudar esse capítulo. Então, como é que a gente pode estudar? A gente pode estudar colocando o Tao, né, o Yin Yang, em todas as casas. Então, aqui é interessante vocês verem os planetas, os signos, o regente, e se tiver planeta, quais são os aspectos. Tem que ser feito assim, senão não tem entendimento para chegar nessa 12 casas. Você tem que entender assim, por que eu nasci com esse ascendente? Por que eu nasci com esse ascendente nesse grau? Né? Já começa. Por que eu tive que... Por quê? Qual é a questão relacionada com isso? Porque senão gente, é uma coisa muito... É uma coisa que acontece muito, principalmente através dos atendimentos que a gente faz. Essa clínica é muito bom, principalmente para quem é terapeuta, para quem quer sempre aperfeiçoar seu trabalho, para começar a falar, poxa, é isso mesmo, acontece isso. Quando você começa a conversar com as pessoas, a grande maioria das pessoas fala muito, ó, da casa 12, do signo que tá na casa 12. É uma coisa assim que eu vou começando a reparar e eu falo, nossa, gente, olha, as pessoas estão presas ainda naquilo que elas carregaram. Elas estão presas naquilo que elas carregaram. Olha lá, ela ainda nem ativou o seu ascendente. Ainda ela tá aqui dentro, ó, na escuridão total. Ainda, né? Isso é uma coisa muito, muito recorrente que acontece. Então, o que acontece? Eu tenho que chegar e ter meu Yin e meu Yang da casa 1. Então, o que é o Yin da casa 1? Eu preciso ter luz, certo? Então, se eu começo a fazer um processo de Yin Yang, eu vou ter sabedoria. Sabedoria é luz, luz da consciência. É só a gente lembrar do Senhor dos Anéis, que eu acho que era o Gandalf. O Gandalf era aquele mago barbudo com chapéu, meio Merlin, e ele tinha aquele, que agora esqueci o nome, aquele pau, que agora esqueci o nome, e tinha uma bolinha, e quando ele ia para alguns momentos de treva, aquela bolinha, ela se expandia. Isso se chama luz da consciência, né? Que geralmente é quando a pessoa vai nesse inconsciente coletivo, ou na casa 8, que ela vai com essa luz e ela não se perde, né? Ela não se perde, porque ela sabe para onde ela tem que ir. Então, o que acontece? Eu preciso ter o entendimento do meu ascendente. Eu tenho que ter um entendimento da minha casa 1. Eu entendo isso? Pergunta pra vocês entendem a energia que tá lá na casa 1? Vocês conseguem ter o significado? Se vocês não conseguirem entenderem, nada adianta o Yang. Porque o Yang é o quê? Eu preciso ter o entendimento. Ah, mas é um signo de fogo, a casa 1 é Áries. Esquece isso agora, esquece isso. Então, ou seja, tem entendimento? Não tenho entendimento. Não entendi, não assimilei. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido, é muito yin, é muito feminino. Faz sentido, não faz sentido. Se você não faz sentido, é a mesma coisa assim, ó, gente. Exemplo. Tem gente que às vezes me chama pra ir numa churrascaria, né? Eu não como carne. O que acontece? Pra mim não faz sentido ir lá. Se aquilo não faz sentido, eu não vou. Porque quem faz a ação é o Yang. Faz sentido pra mim. Ah, Marcela, mas viu, te chamaram pra ir num retiro de astrologia. Pô, aquilo faz sentido. Faz sentido? Então eu vou pra aquilo. Eu ponho o meu Yang em ação. Isso é uma coisa bem interessante. Então, ou seja, eu tenho que ter isso. Mesma coisa, não adianta ter Yang só. Não adianta eu ir lá, não sei o que. Aí eu vou, começo a fazer um monte de coisa, né? Começa lá a impulsividade. E aí você vê que não tem resultado nenhum. Não tem resultado nenhum. Por quê? Porque tem que silenciar, parar pra ter um sentido. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu entendo o que é posses. Eu tenho a compreensão do que é o corpo. Eu tenho entendimento, aquilo faz significado. Me faz um significado, exemplo, vou dar um significado bem simples. Eu tenho entendimento de que alguns alimentos me causam malefícios e outros alimentos me causam benefícios. Eu tenho esse entendimento. Outra coisa, eu tenho entendimento que eu preciso conhecer meu corpo todo, que até o meu dedinho, meu fio de cabelo, ele é importante. Não tenho entendimento. A partir do momento que eu não tenho entendimento, eu vou apenas utilizar algumas partes do meu corpo e outras não. Porque eu não tenho entendimento, não faz sentido aquilo. Então eu deixo de lado a minha ação, no caso, que precisa ser usado o corpo todo, eu não tenho essa ação, ela é quebrada. Outra coisa, casa 3. Eu entendo por que eu trouxe aquela energia, qual é a informação que eu preciso aprender. Então, ou seja, o que eu tenho que aprender com essa minha casa 3 que sustenta o meu ascendente, né? Então, peraí, eu entendo. Ou seja, se você não tem luz daqui,
luz daqui, já começa a ficar obscuro, você não sobe. Gente, é que nem fase de videogame, eu falo isso pra vocês. É você, entendi, vou pra próxima, né? Por isso que não para. Mesma coisa a casa 4, eu tenho entendimento, não tenho entendimento, não tenho ação. Ou, mesma coisa, não adianta ter ação, não tenho entendimento. Isso acontece, isso vai acontecendo. Então, vai acontecendo na casa 1, vai acontecendo. A grande maioria das pessoas trava na casa 4. Elas param. Primeiro porque a casa 4 é a casa mais baixa, mais densa, né? É a casa que realmente precisa ter um processo de interiorização. Que é aquela questão que eu já falei pra vocês. Vocês convidam qualquer pessoa pra entrar na casa de vocês? Vocês convidam? Vocês deixam a porta aberta assim? Só se a pessoa tem aquário na casa 4, né? Não sei. Peixes na casa 4. Ou Sagitário. Você convida qualquer pessoa pra ir na tua casa? Você não convida. É a mesma coisa. Você convida qualquer pessoa pra entrar dentro da sua vida emocional, da sua vida interior, da sua vida familiar? Você não convida. Você tem que ter um pouco de discernimento que começa a vir através da casa 3. E a mesma coisa tem que ter o quê? Esses dois. Então eu tenho que fazer esse tipo de jogo. Eu preciso entender e depois eu preciso... entendi essa casa 5. Quando tem o entendimento, você tem ação. Aí você tem ação. Aí você tem uma ação. Ação sem entendimento não é ação, é reação ou fuga. Não é. Ou a pessoa fica parada, ou a pessoa fica se debatendo, não chega em lugar nenhum. Por isso que eu falo, não saio nada da casa 12. Então eu vou indo, eu vou caminhando até chegar aqui na minha casa 11. A partir do instante que eu conseguir identificar, ter luz, clareza de cada casa, ou seja, eu conseguir manifestar, vai chegar na minha casa 12, ela vai estar o quê? Eu iluminei aqui, né? Luz, vai subindo a luz. Aqui, gente, eu vou enxergar tudo, porque o inconsciente é isso, ó, o inconsciente coletivo é isso, são as minhas 12 casas. Então, ou seja, se eu chego na minha vida, não entendo nada disso, isso aqui é um sistema educacional, gente, isso aqui é sistema educacional, isso aqui não é balela, isso aqui é sistema educacional. Não entendo nada disso, eu chego aqui, o que acontece? Essa casa 12 só reflete a escuridão do mapa todo. Ela só reflete a escuridão do meu mapa todo. Eu vou ficar no escuro de novo. E aí aquela coisa, né? Já falei pra vocês, né? É como se a gente ficasse no quarto, escuro, fechado, e aí a gente toca nas coisas e fala, o que é isso? Meu Deus, que medo, não sei o quê. E aí você fica recolhido, ó. Você não fica assim, ó. Porque você não enxerga o que tem. Você não enxerga dentro do seu quarto, porque você não fez o trabalho de casa. Você não fez o trabalho de casa. Esse trabalho de casa, já falei, é de 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28. Se com 28 anos de idade você não conseguir ter a sua estabilidade emocional, né? Você não consegue... Gente, eu já falei pra vocês, não sei se é nesse vídeo, mas a gente não ganha dinheiro na casa 2. Você tem, ó, de 7 a 14 anos. A gente só vai conseguir ter nosso dinheiro, que está muito relacionado com o nosso negócio, é o que? Da casa 7 para a casa 8. Porque, ó, é quando eu vou para a sociedade, a casa 7. É quando eu vou para as relações. A partir de relacionamentos, seja através de uma troca, não vou trocar? Poxa, eu vou trocar aquilo que eu tenho de posse com o outro. Tá, gente? Eu vou trocar aquilo que eu tenho de posse, que eu lapidei, que eu batalhei, que eu servi através de uma rotina, que eu troco com as pessoas através de uma intimidade, de uma troca de confiança. Eu troco com aquilo e a pessoa me dá o outro. Aí sim aqui eu tenho, ó, o dinheiro. Dinheiro eu não vou ter aqui, tanto é que a casa 8 está relacionada com a energia sexual. A energia sexual não está relacionada com a casa 2. A casa 2 é eu começando a dar forma para aquilo, dar valor para aquilo, para que eu possa trocar lá na frente. Então, ou seja, aqui a gente tem 42 anos de idade. O que acontece é que o Ocidente, ele perdeu, né, o seu caminho natural, ele perdeu as leis cósmicas, né? Ele perde, que aí geralmente o que acontece? As pessoas se casam mais ou menos com 42 anos de idade, né? Então, ou seja, mas a minha casa 5, hoje eu tenho uma interpretação diferente. Então quer dizer que a minha casa 5, então eu vou conhecer muita gente? Não é nesse sentido de conhecer muita gente, mas é nesse sentido de você flertar, mas de uma maneira sempre saudável, de maneira pura, gente, né? Então, não é de uma maneira de sacanagem, de libertinagem, né? É de uma maneira pura mesmo, como criança, sabe? Pureza, gente, é pureza. Só que aqui, quando entra na minha casa 7, eu vou, então, escolher uma pessoa para me relacionar. Uma pessoa. E aí eu tenho uma relação, né? Onde nessa relação se tem frutos, né?
para que depois, quando a gente começa a envelhecer, geralmente essa relação ela se desapega, mas não por falta de amor, é que cada um precisa fazer a sua renúncia. Então o que é renúncia? Eu preciso me renunciar da riqueza que eu acumulei, das coisas que eu acumulei, para que eu possa então retornar para a fonte. O que acontece é que as pessoas ficam muito nessa atividade. Ah, porque 70 anos, ainda estou transando, ainda estou ganhando. Só que assim, não se desenvolveu nada, não se desenvolveu a vida. Isso aqui é vida. Se desenvolve um estilo de vida, que até esse guru fala, se desenvolve um estilo de vida, que estilo de vida não quer dizer nada com vida, estilo de vida quer dizer com condicionamentos, com determinados condicionamentos. E acabou por aí, E aí a gente vê essas pessoas com fama, com sucesso, mas a gente não vê dentro, né? A gente não vê isso aqui, ó. Será que a pessoa tem de clareza disso aqui dela? Será que quanto isso aqui ela tem de clareza dentro dela, né? E aí a gente fica o quê? A gente é tão inseguro com a gente que a gente fala, não, eu vou pegar aquela pessoa como referencial. Aí a gente pega as piores pessoas como referenciais, né? A gente chega e fala, meu referencial de vida é Cazuza. O de Cazuza escreve, os meus ídolos morreram de overdose. Não, meus ídolos não morreram de overdose. Quer dizer, nem ídolos, né? Porque ídolo é uma coisa muito lunar. Mas as pessoas que eu admiro como mestres, que chegaram nessa compreensão e saíram da sua roda de samsara, eles não morreram de overdose, eles não morreram. Então a gente deturpou muito. O Ocidente é muito complexo nesse sim, né? Quando a gente quando a gente entra em contato com outras culturas, a gente vê outras coisas, tudo diferente. Que pra nós ocidentes, olha que brega, nossa, olha que povo, não sei o quê. Mas se segue uma tradição. Né? A questão é que o Ocidente quebra essa tradição, quebrou a tradição espiritual e vive apenas a tradição materialista. Quando se vive apenas a materialidade sem entender a utilidade das matérias, ou seja, sem você alinhar a utilidade da matéria com a parte espiritual, você se perde, né, nas questões materiais, e aí a gente pode citar várias. Então, ou seja, é isso. Outra coisa que eu queria entender pra vocês é o lance sempre do yin e yang. Como assim? Poxa, eu tô tendo uma ação, não tá tendo resultado nenhum. Vou lá, faço aquela ação, não tem resultado. Neste mesmo instante, gente, para do que você tá fazendo e volta pra dentro. Vai ter o entendimento. O que acontece? O yin, só pra terminar, que o yin tá relacionado com as casas de água, né, com as casas de terra também, é onde a gente tem a criatividade. É onde está lá a nossa criatividade. Tá no feminino. O feminino que cria, né, gente? É o feminino que cria, né? Tanto é que ele que tem lá tudo na barriga dele, é que faz a gestação. É o feminino que cria. Então, ou seja, às vezes eu só tô usando o meu yang e copiando ou reproduzindo o que os meus pais fazem ou o que a sociedade faz. Só que aquilo é uma cópia, não tem tanto resultado, não traz tantas questões. Então, ou seja, tem que parar, entrar dentro e falar, tá bom, o que eu preciso fazer? Aí eu vou ter o entendimento. Ah, tá. Aí beleza, aí você tem o entendimento, eu chego pra você e falo assim, ó, você tem que criar essa tecnologia. Aí você fala, tá, como é que eu vou fazer? Ó, você vai fazer, então você tem que procurar essa pessoa, isso. Aí a sua ação vai ser direcionada. Isso é muito melhor do que a gente continuar nessa coisa de ficar batendo, né? Dando murro na porta e não chegando em lugar nenhum, porque a gente nem saiu da porta, né? Então isso é uma coisa bem interessante que eu queria passar pra vocês, que é uma coisa que eu pratico na minha vida. Então, ou seja, será que eu tô fazendo a mesma, né? Porque tá faltando entendimento, entendimento. Eu preciso ter entendimento dentro de mim pra que eu tenha novas ações. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês. Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem em paz, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!